Fala, meu povo da opinião esportiva. Domingo na área é dia de resumo semanal. A gente contar tudo o que aconteceu desde segunda-feira até agora. Lembrando que alguns jogos de domingo, que são nos Estados Unidos, né? Muito tarde da noite aqui para nós. Jogos começam por conta do fuso horário, muitas vezes depois da meia-noite. A gente deixa para falar na semana que vem, semana seguinte. Então, lembrando, aqui na descrição nós temos os campeonatos que a gente vai comentar. A gente tem vôlei, Fórmula 1, basquete e muito futebol para falar hoje aqui na Opinião Esportiva. Então, depois da vinheta, a gente começa falando desses esportes. Como sempre, começando com o voleibol, que a gente teve a final hoje entre Minas e Praia Clube, jogo único no Nordeste. O Minas ganhou por 3-1, né, do time do Praia Clube. Essa é a sexta vez que o Minas ganha o Campeonato Brasileiro de Vôlei, porque Superliga é a quinta, né? Ele tem um título pré-Superliga, por isso, em a maioria dos lugares você vai ver Minas pentacampeão da Superliga. Aqui tá com 6 títulos, porque a gente tá contando também a era pré, né? Então, que é o título lá dos anos 90. Já no masculino, o Joinville venceu o SESI, e com isso eles vão jogar ao longo da semana para descobrir quem vai para a final. E o Vôlei Renata eliminou o Guarulhos, ganhou de 3-0, matou a série e já está na final. Então essa semana Joinville, SESI, Bauru se enfrentam para descobrir quem vai enfrentar o Vôlei Renata na final. Falar de basquete, de NBB e NBA, playoffs do NBB. A gente teve alguns jogos já essa semana. Paulistano venceu o Corinthians, o Franca venceu o Mogi, o Minas, que acabou de ser campeão no vôlei, né, venceu o União Corinthians, o São Paulo venceu o Unifacisa, Vasco venceu o Pinheiros, Flamengo venceu o Botafogo, Bauru venceu o Pato Basquete e o Basquete Cearense venceu o São José. Lembrando que é melhor de 5 jogos, né? Então quem vencer 3 primeiro ganha. Só uma leve correção, melhor de 5 é a partir das quartas de final. Nas oitavas é melhor de 3 jogos. Então, Paulistano, Franca, Minas, São Paulo, Flamengo, Vasco, Bauru e Basquete Cearense estão a um jogo das quartas de final. Né? Então, repetindo, oitavas de final é melhor de 3 jogos, melhor de 5 só a partir das quartas de final. Já nos Estados Unidos tivemos o famoso play-in, né? Os Lakers se classificaram para os playoffs após vencer os Pelicans e os Kings eliminaram os Warriors por 118-94. Pelo regulamento, né, a gente tem Pelicans sétimo, Lakers oitavo, Kings nono, Warriors décimo. Então o Lakers foi para os playoffs e o Pelicans foi enfrentar os Kings. Desse jogo, os Pelicans se classificaram e eliminaram o time de Sacramento. Já no leste, o Philadelphia venceu o time do Miami Heat. O Bulls eliminou o Atlanta Hawks, fazendo com que o Heat jogasse contra o Bulls. E aí o Miami Heat passou. Então, dos dois lados, a gente teve a situação de que realmente os playoffs será entre os 8 melhores times da liga na temporada regular. Só que no oeste, Pelicans e Lakers inverteram as suas posições. E já nos playoffs, Cleveland Cavaliers venceu o Orlando Magic em Cleveland. Minnesota Timberwolves venceu o Phoenix Suns em Minnesota. O New York Knicks venceu o Philadelphia 76ers no Madison Square Garden. E o Denver Nuggets venceu o Los Angeles Lakers em Denver. Boston Celtics venceu o Miami Heat em Boston. E o Los Angeles Clippers venceu o Dallas Mavericks em Los Angeles. Então, neste momento, e aí, na NBA, é desde o início melhor de 7 jogos. Então, quem vencer 4 primeiro, ganha. Né? Então, quem está na frente, todos os mandantes saíram na frente essa semana. Vamos falar de Fórmula 1, porque tivemos o Grande Prêmio da China. E a classificação da corrida ficou a seguinte: Max Verstappen, Lando Norris, Sérgio Pérez, Charles Leclerc, Carlos Sainz, George Russell, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Lewis Hamilton e Nick Hülkenberg completou os pilotos
que marcaram pontos. Esteban Ocon, Alex Albon, Pierre Gasly, Guan Yu Zhou, Lance Stroll, Kevin Magnussen e Logan Sargent foram os pilotos que terminaram a prova sem marcar pontos. Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda e Valtteri Bottas foram os pilotos que não terminaram a corrida. Lembrando que essa foi a primeira vez que o Grande Prêmio da China teve um piloto local. O Guan Yu Zhou estreou na categoria em 2022, mas o Grande Prêmio da China teve a sua última edição em 2019. Né? Então, foi a primeira vez que os chineses puderam ver um piloto correr em casa e a primeira vez que o Guan Yu Zhou correu em casa. Do grid atual, né, a gente tem o Alexander Albon, que não tem uma corrida na Tailândia, mas ele nasceu na Inglaterra e lá tem uma prova, Silverstone. Kevin Magnussen não tem uma etapa na Dinamarca e o Valtteri Bottas não tem uma etapa na Finlândia. Todos os outros correrão em casa ao longo da temporada. Esteban Ocon e Pierre Gasly não tem GP da França esse ano, mas eles já correram na França, né? Já teve GP da França com eles. Então, todos os outros já correram em casa, né? Os que não correram foi porque não teve ainda um GP no seu país. Classificação está a seguinte: Max Verstappen rumando ao tetracampeonato consecutivo, seguido de Sérgio Pérez, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lando Norris, Oscar Piastri, George Russell, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Oliver Burman, que substituiu o Sainz na Arábia Saudita, Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen são os pilotos que já marcaram pontos na temporada. Alex Albon, Esteban Ocon, Guan Yu Zhou, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Valtteri Bottas e Logan Sargent ainda não marcaram pontos na temporada. Nos construtores, a Red Bull rumo ao tricampeonato consecutivo, seguido da Ferrari, McLaren, Mercedes, Aston Martin, Racing Bulls e Haas. Williams, Alpine e Sauber ainda não marcaram pontos na temporada. Falar de futebol, Champions League, não tivemos Champions League da CONCACAF esta semana, nem Libertadores da América, mas tivemos na UEFA, AFC e CAF os campeonatos continentais. Começando com a África, o Mazembe, da República Democrática do Congo, empatou em 0-0 com o Al-Ahly, do Egito. O jogo da volta será em terras egípcias, na sexta-feira, às 3 horas da tarde. O Esperance, da Tunísia, venceu por 1-0 o Soldons, da África do Sul. O jogo também será na sexta-feira e território sul-africano na semifinal, a volta, sexta-feira, às 3 horas. Então, no final da semana que vem, a gente vai comentar qual é a final da Champions League da África. Lembrando que, pelas regras do Mundial, o europeu entra direto na final. O campeão da África, da Ásia e Oceania decidem uma vaga na semifinal. O campeão da América do Norte enfrenta o campeão da América do Sul para chegar na semifinal. Então, a gente traz aqui, a gente presume que o time da Oceania não vai chegar, porque a tendência é essa, né? O Auckland City é muito fraco comparado aos outros, muito forte no seu continente, então provavelmente será o campeão na Oceania, ou o Wellington, algum time da Nova Zelândia, né? Mesmo que a gente tenha, como teve o Haipong em 2019 surpreendendo. Então a gente está aqui trazendo para vocês África, Ásia e América do Norte, porque vai ser o que um time campeão da Libertadores enfrentará no Mundial. Então, para vocês já ir se acostumando, quem são os times, a campanha e tudo mais. Dito isso, tivemos na Ásia as semifinais, ou as finais de conferência. Na Conferência Leste, o Hyundai Hyundai da Coreia do Sul venceu por 1-0 o Yokohama Marinos do Japão. O jogo da volta é quarta-feira, agora às 7 da manhã, lá no Japão. O Al-In do Emirados Árabes, e que inclusive jogou a final do Mundial de 2018 contra o Real Madrid, eliminando o River Plate na semifinal, venceu o Al-Hilal por 4-2, que jogou a final há 2 temporadas atrás contra também o Real Madrid, e após eliminar o Flamengo. Esse jogo foi no Emirados Árabes, acabou com a invencibilidade do Al-Hilal, ou seja, o recorde agora está estabelecido com uma finalidade, com um final. O recorde agora é estabelecido com 34 vitórias do Al-Hilal. Tem um clube, a título de informação, curiosidade, do Turcomenistão, dizendo que ele tem 37 vitórias conquistadas no campeonato do Turcomenistão, nacional de lá. Mas não tem dados, a federação não entregou esses dados, não foi acompanhado.
Então o Guinness considera o Al-Hilal com 34 vitórias. A 35ª seria contra o Al-Ain, não aconteceu, eles perderam esse jogo. A próxima semifinal será será da terça-feira, às 3 horas da tarde, lá na Arábia Saudita. Saindo um pouco das Champions alternativas, vamos falar da Champions Europeia, que é a mais conhecida. O Borussia Dortmund venceu por 4-2 o Atlético de Madrid e se classificou para a semifinal após 10 anos. 12 anos, desculpa, 2012, já faz 12 anos. O PSG venceu por 4-1 o Barcelona e está de volta a uma semifinal pela 4ª vez na sua história apenas. O Bayern de Munique venceu o Arsenal e está de volta, né, à semifinal. E o Real Madrid eliminou o Manchester City nos pênaltis e agora se encontra na semifinal. Essa final será em Wembley, como foi em 2012, e lá a semifinal foi Bayern e Real de um lado, Borussia e Barcelona do outro. Então, quase que a gente repetiu 12 anos depois a mesma semifinal, com o mesmo caminho para a final sendo Wembley. Serão 2 bons jogos, Borussia Dortmund e PSG, Bayern e Real Madrid. Final que todo mundo queria provavelmente seria Bayern e Real Madrid, para a UEFA, são o Real com 14 títulos, o Bayern com 6, né? O Milan tem 7, né? Então o Milan fica ali no meio entre eles. Seria uma grande final, mas o PSG também tem a sua história, a sua riqueza, um clube que tenta ganhar a sua Champions, e o Borussia é campeão em 97, tentando voltar na despedida do Marco Reus, né? Reus saindo do clube. Vamos falar de campeonatos nacionais agora, pelo mundo. Começando com a Premier League, o Brentford venceu o Luton Town, o Burnley venceu o Sheffield, o Arsenal venceu o Wolverhampton, o Everton venceu o Nottingham Forest, o Crystal Palace venceu o West Ham, o Aston Villa venceu o Bournemouth e o Liverpool venceu o Fulham. Pela rodada passada, o jogo aconteceu na segunda-feira, o Chelsea ganhou de 6-0 do Everton. A classificação está a seguinte: Arsenal e Liverpool lideram o campeonato, o Manchester City tem um jogo a menos, está em terceiro. Aston Villa completa o grupo dos que vão para a Champions. Tottenham está indo para a Liga Europa. O campeonato segue com Newcastle, Manchester United, West Ham, Chelsea, Brighton, Wolverhampton, Fulham, Bournemouth, Crystal Palace, Brentford, Everton, Nottingham Forest, Luton Town, Burnley e Sheffield United. Esses 3 últimos sendo rebaixados. Holanda, não tivemos rodada essa semana, mas eu queria chamar a atenção para vocês de um detalhe. Note que lá na zona de rebaixamento o Vitesse está com 17 pontos nessa tabela, que foi a tabela que eu apresentei para vocês na semana passada. Acontece que essa semana ele está com -1. Isso porque o time estava com um problema de licenciamento. Isso fez com que ele quase fosse extinto. O julgamento foi esta semana, foi declarada a perda de pontos e uma multa apenas. O time está automaticamente rebaixado, voltará à Série B, uma competição que não jogava desde 88, estava na elite desde os anos de 89, né, na elite do futebol holandês, e agora está rebaixado. A torcida comemorou muito, porque, como você fala, já vinha, né, lutando contra o rebaixamento na temporada, e esse julgamento podia decretar a extinção do clube. A gente fala aqui muitas vezes, a situação parecida que está acontecendo com o Schalke 04 na Alemanha, né, mas lá é diferente, lá se eles forem rebaixados para a terceira divisão, eles são extintos. O Vitesse teve um julgamento, né, na corte esportiva deles, mas só foi decretado aí o rebaixamento, ainda existirá o clube. Portugal, semana passada, o Chaves e o Vizela tiveram um jogo na segunda-feira, e o Sporting teve um jogo atrasado com o Famalicão, né, jogo de 10 rodadas atrás. Agora, pela rodada atual, o Benfica joga amanhã. Mas a gente tem Rio Ave e Arouca, empataram. Gil Vicente venceu o Moreirense. Boa Vista empatou com o Estrela Amadora. O Braga venceu o Vizela. O Estoril empatou com o Chaves. Famalicão empatou com a Portimonense. O Porto venceu o Casa Pia e o Sporting venceu o Vitória de Guimarães. O Sporting está muito perto de ser campeão português, certo? Não duvide, semana que vem eu esteja noticiando o título do Sporting aqui para vocês. O campeonato segue com Benfica, Porto e Braga, Vitória de Guimarães, Arouca, Moreirense, Famalicão e Casa Pia,
Farense, Rio Ave, Gil Vicente, Boa Vista, Estoril, Estrela Amadora, Portimonense, Chaves e Vizela, os dois últimos sendo rebaixados e o Portimonense indo enfrentar o terceiro colocado da Série B. Bundesliga, o Eintracht Frankfurt venceu o Augsburg, o Leipzig venceu o Heidenheim, o Wolfsburg venceu o Bochum, o Desdart venceu o Köln, o Hoffenheim venceu o Mönchengladbach, o Bayern goleou o Union Berlin, o Werder Bremen ganhou do Stuttgart e o Bayer Leverkusen conseguiu arrancar um empate do Borussia Dortmund e se mantém invicto no campeonato alemão, que agora é a meta deles é ser campeão invicto, né? Eles já foram campeões, ganhar invicto seria algo inimaginável. Freiburg empatou com o Mainz. Leverkusen campeão, seguido de Bayern, Stuttgart e Leipzig. Dortmund, Eintracht, Freiburg, Augsburg, Hoffenheim, Heidenheim, Werder Bremen, Mönchengladbach, Wolfsburg, Union Berlin e Mainz. Bochum, indo enfrentar o terceiro colocado da Série B, o Köln e o Desdart sendo rebaixados. Bayer Leverkusen, desde a rodada passada, já é o campeão alemão. Campeonato italiano. Semana passada tivemos 2 jogos na segunda-feira. Fiorentina empatou com a Genoa e a Atalanta empatou com o Hellas Verona. Nesta semana, Lazio venceu a Genoa, Juventus empatou com a Cagliari, Empoli venceu o Napoli, Hellas Verona venceu a Udinese, Lecce venceu a Sassuolo, Torino e Frosinone empataram, Fiorentina venceu a Salernitana, Atalanta venceu o Monza. Amanhã temos Roma e Bolonha e Milan Internazionale. Final de campeonato, tá? Porque se a Inter vencer é campeã italiana. Inter praticamente com uma mão na taça, se não for campeão contra o Milan, será muito provavelmente no final de semana. Eu acho, agora na matemática, fiquei na dúvida se pode ser campeão contra o Milan ou só mantém o título no final de semana. Mas o certo é que provavelmente semana que vem estaremos falando do título da Internacional, o 20º título, poderá acrescentar finalmente a segunda estrela no escudo e tudo mais. O campeonato segue com Milan, Juventus e Bolonha, Roma, Atalanta, Lazio, Napoli, Fiorentina, Torino, Monza, Genoa, Lecce, Cagliari, Hellas Verona, Empoli e Udinese. Sendo rebaixados, Frosinone, Sassuolo e Salernitana. Ligue 1. Nice venceu o Lorient, Rennes venceu o Nantes, o Lens venceu o Clermont, o Metz venceu o Lea, o Lille venceu o Strasbourg, Montpellier venceu o Rennes, Mônaco venceu o Strait Bretois, Olympique de Marseille empatou com o Toulouse e o PSG venceu o Lyon. PSG muito próximo do título, seguido de Mônaco e Strait Bretois, Lille, Nice e Lens, Rennes, Lyon, Olympique de Marseille, Rennes, Toulouse, Montpellier, Strasbourg, Nantes, Metz. Lea está sendo rebaixado, seguido de Lorient e Clermont. Lea enfrentando o terceiro colocado da Série B. La Liga, Valência venceu o Osasuna por um jogo na rodada passada que aconteceu na segunda-feira. O campeonato seguiu com o Atlético de Bilbao e Granada empatando, Celta de Vigo goleando o Las Palmas, Raio Vallecano vencendo o Osasuna, o Betis vencendo o Valência, o Girona vencendo o Cádiz, Getafe e Sociedade empatando, Villarreal vencendo o Almeria, Alavés vencendo o Atlético de Madrid e o Real Madrid vencendo o El Clássico contra o Barcelona no Bernabéu. Amanhã temos Sevilla e Mallorca. Real Madrid muito próximo do título, mas semana que vem, pelas minhas contas, ainda é muito complicado de acontecer. Barcelona indo para a Champions, o Girona indo para a Liga Europa por conta de pertencer ao Grupo City, e o Campeonato segue com o Atlético de Madrid, Bilbao, Sociedad, Betis, Valência, Villarreal, Getafe. Osasuna, Las Palmas, Alavés, Sevilla, Raio Vallecano, Mallorca e Celta de Vigo. Granada e Almeria sendo rebaixados. MLS. Montreal e Orlando City empataram, New York City venceu o DC United, Toronto venceu o New England Revolution, Cincinnati venceu o Atlanta United, Columbus Crew empatou com o Portland Timbers, Inter Miami ganhou do Nashville, Austin venceu o Houston Dynamo, Salt Lake venceu o Chicago Fire, Kansas empatou com o St. Louis, Colorado venceu o Dallas, Vancouver venceu o Seattle, Nova York, New York Red Bulls venceu o Los Angeles FC, Minnesota venceu o Charlotte e o Galaxy San José. O jogo aconteceu, começou às 9h15 e vai terminar muito tarde, então ficou para a gente comentar a semana que vem. Classificação, tá com a MLS, né, tava com a classificação no slide errado, então a gente veio aqui.
Inter Miami, New York Red Bulls, Cincinnati, Columbus Crew, Toronto, Philadelphia Union, Atlanta United indo para os playoffs no leste, New York City e Charlotte indo para o play-in, Montreal, DC United, Orlando City, Chicago Fire, Nashville e New England Revolution sendo eliminados. No oeste, o Galaxy vai vencendo por 1-0 o San Jose neste momento. Vancouver, Salt Lake, Colorado, Minnesota, Houston e Los Angeles indo para os playoffs, Austin e St. Louis play-in. Kansas, Portland, Seattle, Dallas e San Jose sendo eliminados. Certo? E aí a gente tem o campeonato árabe. Alta On, empatado com o Al-Khaler, Al-Shabaab goleou o Abha, Al-Fateh ganhou do Al-Raed, Al-Ta'e venceu o Al-Riyad, Al-Nasser venceu o Al-Feiha, o Dunk venceu o Al-Aktut, o White Hat venceu o Al-Hazan e o Al-Ittifaq empatou com o Al-Aweda. Al-Hilal, cada vez mais perto do título, seguido do Al-Nasser, Al-Ali, Al-Ittihad, Al-Ta'on, Al-Fateh, Al-Ittifaq. O Ittifaq deu uma queda depois que o Henderson saiu. Dunk, Al-Shabaab, Al-Khaler, Al-Feiha, Al-Aweda, Al-Raed, Al-Ta'e, Al-Riyad. Sendo rebaixados Abha, Al-Aktut e Al-Hazan. Brasileirão, tivemos 2 rodadas. No meio da semana, Bahia venceu o Fluminense, Cuiabá e Vitória não aconteceu por conta da Copa Verde, Bragantino venceu o Vasco, Grêmio venceu o Atlético Paranaense, Fortaleza e Cruzeiro empataram, Inter venceu o Palmeiras, esse jogo não foi no Allianz, foi em Barueri, o Galo empatou com o Criciúma, Juventude venceu o Corinthians, Flamengo venceu o São Paulo e Botafogo venceu o Goianiense. Criciúma e Fortaleza não aconteceu por conta da Copa do Nordeste, Fluminense venceu o Vasco, Bragantino venceu o Corinthians, Grêmio venceu o Cuiabá, Atlético venceu o Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo ficaram no 0-0, Vitória e Bahia empataram, o Furacão venceu o Colorado, Botafogo goleou o Juventude e o São Paulo goleou o Atlético Goianiense. Resultado: Bragantino lidera o campeonato, seguido do Flamengo, Botafogo, Atlético Paranaense, Grêmio e Inter, Atlético Mineiro, Fortaleza, Bahia, Fluminense, Palmeiras e Cruzeiro, Juventude, São Paulo, Vasco e Criciúma. Estão sendo rebaixados Vitória, Corinthians, Atlético Goianiense e Cuiabá. Terceira rodada apenas, cabe ressaltar isso. É isso, esse foi o vídeo desta semana. Vejo vocês semana que vem no resumo semanal. Esta semana teremos um vídeo amanhã falando sobre o Grande Prêmio da China e as suas consequências para o campeonato e como vai se desenhando a temporada da Fórmula 1. Quinta-feira teremos algum vídeo sobre algum evento histórico. Na sexta temos o Zona Esportiva falando de Copa do Mundo. E aí domingo, novamente, o resumo semanal. O Guia do Brasileirão, assim que ficar pronto, vai ser lançado ao ar. Ele ainda está sendo produzido. Acredito que até o meio da semana ele fique pronto para ser solto no sábado. Então eu não prometo nada, mas a princípio é isso. A quinta rodada saiu o Guia do Brasileirão. Vejo vocês na próxima. O tio Sam vai ficar agora pedindo para você se inscrever no canal. Curta, comenta, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até mais.